Continuação aqui as mentiras do professor Ferreira, né? Simples, pô. Se você for pegar a história, sim, a Inquisição matou, sim. Mas Inquisição, cara, tem um vídeo do Lucas Caster falando sobre isso, muito interessante, que eu tava estudando esse vídeo dele. Simples, pô. Qual Inquisição? É simples, pô. O protestantismo também matou. Os luteranos também mataram. Os batistas também mataram. Então, se a gente for ver esse conceito, esse pensamento lá da reforma, da contra-reforma, as perseguições, tanto do catolicismo e tanto do protestantismo, então a gente vamos parar de ir para a igreja, pô. Porque homens erraram, papas erraram. Mas o que atribui isso? A igreja não tem culpa nada disso, cara. Porque a igreja é a coluna sustentável da verdade. Que as portas do inferno, dos Hades, do capiroto, o que você preferir, dessas doutrinas, desses fundamentos de homem, jamais prevalecerão contra a igreja, cara. Simples entender isso. O protestante, ele cata os vídeos, vai dando livre exames, etc. Mas esquece aqui, ó, que tá aqui, ó. Engajado na escritura. Vamos aqui continuar. Espíritos enganadores ou espíritos enganadores e doutrinas de demônio, proibindo o casamento. Isso se cumpriu com a proibição do casamento dos padres por volta do ano 1000. Não, isso aí é mentira, cara. Não tá falando disso. Pega o texto 1 Timóteo 4, no 1 todo, você vai falar. Não tá falando de sacerdócio. Isso que é o terrível, o livro de exame da escritura. Você não ter um magistério para te ensinar corretamente a interpretação desse texto. Olha só, uma coisa muito interessante. Ah, mas Pedro foi casado. Sim, Pedro foi casado. Cadê a esposa de São Pedro? Vemos ali passagem bíblica que Cristo está curando a sogra de Pedro. Cadê a esposa? Não, cara. Por que o sacerdote não casa? Porque o sacerdote ele quer ser imitação de Cristo. Cristo não casou, Cristo viveu celibatário. Paulo viveu celibatário. Pedro abandonou tudo, meu querido, para seguir e para assumir esse magistério que o próprio Cristo rogou, orou por esse magistério. Lucas 22, 30 e 31. João 15, 21, 15. Pedro, apacenta, Pedro, apacenta, Pedro, apacenta minhas ovelhas. O termo põe em mim, apacentar. Olha só. Não está falando disso. Olha só. Você pega Mateus 19, 27, só para dar uma pincelada aqui para você ver que Pedro abandonou tudo, cara. 19, 27, ó. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá para nós? Aqui você vê o termo. Eis que deixamos tudo. Tudo o que, meu querido? Tudo que impede, tudo que atrapalha a se assumir esse ministério. Simples. Mateus 19, 12, deixa bem claro. Eunuco são desde o ventre. Há eunuco feitos por mãos de homens. E há eunuco que se fizer eunuco, pró do reino. Quiser, compreenda isso. Se não quiser compreender, vai para o esquito do inferno, meu querido. É fácil seguir Cristo com carro na conta, ou com dinheiro na conta, com carro, com esposa, furufa todo dia. É fácil ser imitador de Cristo assim. Eu quero você ser imitador de Cristo igual ao sacerdote. Tenta ser. Ser mulher, etc. Aí eu quero ver. Ser imitador de Cristo com carro zerado da minha garagem. Ser imitador de Cristo com cargo de destaque. Ser imitador de Cristo com uma mulherzinha ali. Que eu não vou ter esse trabalho de viver um celibato. Aí fica fácil, meu querido, ser pastor. Por isso que muitos aderem, se revoltam contra a igreja católica e vai virar pastor. Porque eu faço o que eu quiser. E etc. É simples. Quero ver você viver esse celibatário
sacerdotal. Os padres, por volta do ano 1000, a doutrina de Satanás tomou conta da Igreja Romana, que de santa nunca teve nada. Mas respondendo... E uma coisa, cara, eles não percebem, eles ferem. Quando eles falam que a igreja é pecadora, não é santa, ele está ferindo o próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo assiste a igreja. Como diz Santo Agostinho, o Espírito Santo é a alma da igreja. Como diz Santo Agostinho, eu só acredito na igreja, eu só acredito na Escritura por causa da igreja. Paulo fala, eu persegui de morte, aos Apóstolos 22:4. Essa doutrina das Apóstolos 9, ali você vê Paulo perseguindo a igreja. Em Gálatas 1:13 ali, eu perseguia de morte essa doutrina, como eu avantajava no judaísmo, tal, etc. Deixa bem claro, cara. Eu sou o menor dos apóstolos, 1 Coríntios ali, 5. Sou o menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Como o pastorzinho disse que de santo não tem nada. Só dele que é santa, né? Respondendo ao nobre católico, se isto chegasse a Roma, vamos falar de Roma? É pau nos padres. Vamos falar dos infalíveis papas? Vamos começar. Por exemplo, se um bispo aqui, por exemplo, está fazendo safadeza, pedofilia e tal, se chegar ao contexto dos bispos ou de um bispo local, universal, tal, etc., é excomungado, cadeia e pau neles, cara. Simples, entender. Aquele padre lá que virou até meme, cara. Cadê? Foi afastado, cara. É simples, pô. Tem muita patifaria, tem que muitas pessoas não conhecem, etc, tal, etc, não chega o contexto da sede. Mas, cara, o dia que chegar, cara, pau neles, pô. Simplesmente é isso. Simplesmente. Papa Júlio, que foi papa, ou suposto papa, de 339 a 337 a 352 a.C. Eu aconselho todo católico a ler esta obra, Os Crimes dos Papas. Isso é uma obra que trabalha com dados históricos. Então, Papa Júlio... E que a gente destruiu com a Escritura. Realmente, os crimes dos papas, esses papas aí que você tá, esse livro aí, seguiu de acordo com os 10 primeiros papas? Pedro pregado de ponta cabeça, Saulino martirizado, Anacleto, tal. Não. Não seguiu realmente que São Pedro seguiu. Aí já cai por terra, cara. Você vê os crimes do Papa, mas esses papas que fizeram tudo isso aí, seguiram o contexto dos 10 primeiros papas, foram martirizados, tal, etc. Voltando aqui, por exemplo, tem 10 médicos, um errou. Os 9 são culpados por causa do erro de um médico? Oh, pelo amor de Deus, pastor. Isso a gente não negamos. Teve vários papos, você é louco, cara. Mas não é inspirado pelo Espírito Santo. Não é inspirado por... o pensamento de São Pedro. Visão de São Pedro. Viveu como São Pedro? Não, cara. Isso é simples para entender isso aí. Então, Papa Júlio, 337 a 352. Júlio, antes de sua morte, deixara-se seduzir pela hipocrisia de Ursácio e de Valens, que haviam simulado uma reconciliação com Santo Atanásio para trabalhar... Você pode ver que a igreja não esconde isso aí. Você vê, ó, esse livro aqui que ele apresentou aqui, são livros da igreja. Pra você ver, a igreja não esconde, cara. Para que isso serve? Para a gente refletir e pensar realmente. Esses papas, eles viveram, seguiram o que São Pedro fez? O que os apóstolos proclamaram, anunciaram? Não, cara. Como a igreja não esconde, pô? Agora eu falo, esses 10 papas aí, a igreja tem culpa?
Eles conseguiram manchar a igreja? Não, cara, a igreja é santa. É intocável. Se a igreja não fosse santa, Satanás, as portas do inferno prevalecia contra a igreja. Mas não, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Porque a igreja é intocável, cara. Por que intocável? Porque o Cristo, ele purificou com água do batismo, como vai dizer Efésios 5, 25, 26, 27, e por aí você quiser meditar mais. Uma reconciliação com Santo Atanásio para trabalharem mais eficazmente. Como melhorar a qualidade de som? Para sua ruína. Vamos aqui, pelo amor de Deus, cara, esse vídeo desse professor aqui é só misericórdia, cara. Vamos ver um negócio aqui muito interessante, ó. Beleza, os papas mataram, tá bom. Olha só. Um vídeo que eu tô estudando também para reagir ao vídeo do Bruno Lima tá falando sobre isso também, né? Olha só, se você for pegar esse pensamento, essa visão desse protestante aí, ninguém vai mais para a igreja, cara. Olha só, reforma protestante não foi um movimento uniforme, incluiu perseguições internas onde líderes reformadores agiram contra grupos dissidentes principais, os anabatistas, Lutero, Calvino e Zwingli, ao buscar a estruturação de sua igreja como apoio essencial. Vamos ver o que a menina faz mais rápido que eu tô meio gripado, tô zoado, cara. Tô com a boca toda estourada, mas mesmo assim tô fazendo vídeo. Uma semana doente, cara. A reforma protestante não foi um movimento uniforme e incluiu perseguições internas, onde líderes reformadores agiram contra grupos dissidentes, principalmente os anabatistas. Lutero, Calvino e Zwinglio, ao buscarem a estruturação de suas igrejas com apoio estatal, perseguiram radicais que defendiam o batismo adulto, a separação igreja-estado e, por vezes, comunismo de bens. 1. Martinho Lutero foi radicalmente contra os anabatistas, liderados por Thomas Munzer, chamando-os de demoníacos e incentivando a nobreza a sufocar violentamente a guerra dos camponeses. 2. Ulrico Zwinglio. Em Zurique, Zwinglio perseguiu os anabatistas, antigos seguidores, resultando em expulsões e execuções por afogamento, uma ironia ao batismo adulto, devido à rejeição do batismo infantil. 3. João Calvino. Em Genebra, liderou uma teocracia rígida que perseguiu dissidentes doutrinários, sendo o caso mais notório a execução de Miguel Serveto, que negava a Trindade. Esses conflitos ocorreram porque os reformadores principais buscavam reformar a igreja sem quebrar totalmente com a ordem social e estatal, enquanto grupos como os anabatistas buscavam uma transformação radical. Olha só, anabatistas foram os mais perseguidos, quase todos os lados, incluindo católicos e outros protestantes, resultando em cerca de 3.000 mortes na Holanda e Frígia, após 1535, segundo a Wikipédia. João Calvino, em Genebra, liderou uma teocracia rígida, que perseguia dissidentes doutrinários, sendo o caso mais notório a execução de Miguel Serveto, que negava a Trindade. Olha só, Zwingli perseguiu os anabatistas antigos seguidores, resultando em expulsões e execuções. Os caras mataram também. E aí? O que você me diz também disso? Por que você não apresenta essas fontes aí para os amigos protestantes também?
a grande reforma protestante. Os batistas perseguiam, tipo essa briga que está hoje em dia aí. Ah, não concordo com a Universal, vou para a Assembleia. Essas brigas teológicas. Olha só, os caras mataram. Por afogamento, por perseguições. Isso aí você não mostra para os amigos, né, meu querido? Ah, mas a igreja católica, tal, etc. Sim, a Inquisição matou, claro que matou. O herege era fogueira nele, fogo neles, cara. Daquele tempo, você tem que entender o contexto da época para hoje. Hoje em dia não, hoje se fosse assim, então vários hereges estavam sendo colocados na fornalha, né? Tanto herege que tem hoje em dia que você vê aí. Cada dia surge um novo. O protestantismo matou, cara. Perseguiu. Isso aí você não aprende. Então, quem está certo então, cara? Olha só. Sim, eu reconheço, a igreja fez muita cagada, cara. Muita. A igreja não. Os filhos da igreja, porque a igreja não tem como fazer cagada, porque a igreja é santa. Os filhos da igreja. Anabatista. Os anabatistas. Posição doutrinária. Lutero rejeitava os anabatistas. Por negar o batismo infantil e defenderam a separação entre igreja e estados, o que ele via como uma ameaça à ordem social religiosa que estava constituindo como o apoio dos princípios. Olha só. É o que você vê hoje em dia aí, cara. Mas não nesse termo de matar, tal, etc. É a mesma coisa, pô. Os nabatistas não concordam com os adventistas não concordam com os pentecostais, o pentecostal não concorda com os TJs. E esse contexto, cara. Zwingli, ó. Em Zwingli perseguiu anabatistas antigos, ó. Olha só. Seguidores, resultando em expulsões e execuções. Zwingli matou. Expulsões. E ordenou execuções, protestante. Por afogamentos, olha só, cara. Tá certo vocês então, vocês são uma verdade, cara, ó. Seus fundadores também fizeram cagada, cara. Então vamos parar, vamos seguir, parar de seguir esses Calvini, ó. Em Genebra, liderou uma teocracia gida, que perseguia dissidentes doutrinários. Então, quem não concordava com os caras, afogamento nele. Quem não concordava, por exemplo, com o luterano, vamos perseguir, vamos afogar. Quem não concordava, os anabatistas, vão perseguir. Olha só, cara. O esgoto com a reforma protestante de Martinho Lutero. Oposição doutrinária. Lutero rejeitava os anabatistas por negar batismo infantil, defendendo a separação entre igreja e estados, o que ele via como uma ameaça. A ordem social religiosa estava constituindo como apoio dos príncipes. Apoio à pena de morte. 1513, Lutero. Olha só, cara. Lutero, juntamente com Felipe Merchant, que é uma coisa assim, assinou um parecer teológico oficial autorizando príncipes cristãos a punir a anabatista com a pena de morte. Olha só, cara. Ele justifica a execução não apenas por heresia, mas por dedição, rebeldia contra a autoridade civil. Olha só. 1535. Münster. Tropas luteranas e católicas se uniram para reprimir a rebelião anabatista. Olha só, até os católicos fizeram cagada, cara.
cidade de Münster, executando seus líderes de formas brutal. Tanto os filhos da Igreja Católica errou e tantos os reformadores errou, cara. Será que Deus está aprovando isso aqui? Cristo veio para quê? Eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores. O meu reino não é desse mundo. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, cara, tanto os filhos da Igreja Católica fizeram cagada e tanto os filhos dos reformadores, os próprios reformadores, Lutero, Huyghe, Calvino, o que você preferir, fizeram cagada. Agora você vem falar do papado. Pelo amor de Deus, cara. Salve Maria, seu servo missionário Roberto.